nossas aulas, ou pelo menos vai apanhar meia hora da nossa aula. Pois vai. Estão a falar da aula de matemática discreta, Sim, estamos a falar do teste, que o teste mas vai apanhar. vai apanhar parte da matemática discreta, não é isso? Não, no nosso caso eu sou o turno P4. No nosso caso vai apanhar meia hora da cadeira da AC, da Arquitetura de Computadores, e depois vai apanhar a aula de Matemática Pronto. Discreta. Quanto à aula de matemática discreta, hum, quanto à aula de matemática discreta, depois o professor vai combinar convosco outro dia para essa aula, porque realmente isto não é nada fácil marcar horas em que todos estejam livres. Quanto a essa meia hora, vocês são muitos nesse turno de arquiteto, como é que se chama? Arquitetura de Computadores. Arquitetura de computadores são muitos? Sinceramente não sei, não lhe sei responder. Ah, porque vocês têm online, enfim. Pronto, e como é, não há nenhuma hipótese de serem um nadinha mais cedo, não? Também têm aula e... Pois É assim, as aulas nas semanas passadas têm sido sempre até ao último pois. minuto. E não podem, eu posso falar, quem é o vosso professor? É o professor João Neves. João Neves. Ah, nem estou, pois está bem, João Neves, deixa-me só aqui. Nota. Pronto, é assim, se for, o que eu depois se calhar vou-vos pedir para me darem o nome, é assim, se for preciso também começamos um nadinha mais tarde, mas eu depois tenho que dizer. É assim, ó Henrique, isso é muito importante, o que eu peço é mais em cima do teste, se eu não disser, eu depois precisava era de saber quem são as pessoas que estão nessas condições, porque depois penso na vossa questão, pronto, arranjo uma solução para essas pessoas. É o turno 4 todo. Eu turno 4 todo, pronto. Sim, O professor responsável pela cadeira é o professor Ricardo Correia. Ricardo Correia, então eu vou tomar nota. Ora bem, Mas nós não temos aulas nem si com o professor Ricardo, é com o professor João Neves. está bem. Pronto, isso depois vai, depois teremos de ver. A questão também é que nesta coisa da marcação tem sempre que ter várias coisas em conta, não é só uma hora para vocês todos, é arranjar. Bem, ora vamos lá ver, agora que estamos a falar no texto, isto ainda há muitas coisas para pensar, porque assim, eu quando marquei esta hora tive em conta também as salas disponíveis, porque isto não é nada fácil arranjar muitas salas para este texto. Mas eu neste momento ainda nem sei se é salas, né? Tenho que saber rapidamente para vocês também saberem. Pronto, espero esta semana dizer alguma coisa sobre isso e abrir as inscrições, porque neste momento ainda não sei se vai ser presencial ou se vai ser online. Se for online é muito fácil, depois eu depois ponho um bocadinho mais tarde, não é? Tenho que ver. Se for presencial, arranjamos uma solução para vocês também, depois vejo. Ou seja, também pode ser que, se for presencial, mas não estiver a haver aulas presenciais, porque eu acho que aulas presenciais vai ser difícil também, eu posso adaptar a hora. Ou seja, essas 5 horas poderíamos eventualmente passar para as 5h30, Ó, mas é professora, importante, Henrique, é importante realmente ter, embora eu já tivesse reparado quando estive a marcar e tinha em mente agora ir rever essas coisas todas, mas é importante ter falado nisso, sim, pronto, que é mais uma forma de eu não me esquecer, já tinha isso em mente, para ver lá mais em cima, consoante aquilo que for, que eu ainda neste momento não tenho a certeza se é presencial ou se é online, não é? Vocês têm outras. Ora, vamos ver aqui uma coisa. Vocês têm outras
Ora, bom dia mais uma vez. Vocês têm outras avaliações marcadas? Digam-me lá. Têm outras avaliações marcadas agora para próximo? Próximo desta data, não. Temos no dia 24, mas isso não interfere com esta cadeira. Mas no dia 24 só têm se for presencial, não é? Sim, sim. Mas provavelmente já vai ser difícil ser presencial. Pronto, mas está bem. Depois, o Henrique, fica já essa nota Professora, eu depois vou outra coisa a dizer... propósito do teste. Se for presencial, lá está. Se for online, nós saímos de uma aula e vamos logo para o teste online. Agora, se for presencial, Pois meia hora. no vosso caso, o P4 depois terá que se ver, porque Pois, porque penso que é é quase mesmo... impossível. É quase impossível sair só meia horita antes, tem que ser muito antes. Não, pode ser possível se para esse dia eu vos arranjar um laboratório onde vocês tenham aula. Porque imagina, Certo? nós temos aula das 2h30 até às 5h30. Nós sairmos às 5 para depois ir para o teste, não dá. Imagina, temos que sair mais cedo, porque depois há pessoas que não estão na aula, ou têm que se deslocar até à Sim, não, escola. o que eu estava a dizer é que poder-se sempre arranjar a possibilidade de vocês assistirem a essa aula online, mas na escola. Ok. Não é? Não, pronto, é uma questão que é para pensar, mas como eu ainda estou aqui sem saber se vai ser online ou presencial e nós estamos a ver outra vez os valores da pandemia a subirem, portanto vamos aguardar, está bem? Que eu tenho o vosso caso em conta, Henrique, e se às vezes naquilo que eu puser no Moodle, se vir que voltei a falar nisso, mas eu já tinha isso em mente, está bem? Ok? Ok, professora. Pronto. Então, nós vamos agora para a nossa aula de matemática discreta. Isto ainda temos várias coisas para ver antes da nossa frequência. Ora bem. Então, ora vamos lá para a aula. Agora. Ora, então vamos lá ver, que temos de avançar. E assim, nós estudamos o primeiro capítulo sobre cálculo proposicional. Tínhamos vários ingredientes, tínhamos as proposições, depois o não, o e, o ou implica equivalente nas nossas fórmulas bem formadas. E agora estamos então no capítulo do cálculo de predicados, onde as nossas fórmulas bem formadas têm muito mais coisas, não é? Nomeadamente têm predicados atómicos. Vamos lá ver só aqui um bocadinho atrás como é que são os predicados atómicos. Vamos lá recordar, já tínhamos visto, vou só aqui mostrar rapidamente, recordar um slide. Como é que são os predicados atómicos? São assim: P de X, T de XY, Q de XY, A de XY, BXYZ, não é? Isto é que são os predicados atómicos. Portanto, as nossas fórmulas bem formadas têm predicados atómicos, em que as proposições, no fundo, são predicados atómicos sem aquelas variáveis, são o que se chama predicados atómicos de aridade zero, porque aquele número de variáveis que estão ali é zero. Portanto, digamos que podemos olhar para as proposições atómicas como caso particular. Pronto, foi só para mostrar então aqueles predicados atómicos todos para recordarmos qual é o aspecto. E depois temos os quantificadores. Qualquer que seja o x, p de x, existe um x, t de x, existe um x, q de xx. Não é? Temos estes quantificadores. O quantificador universal, que é este é o universal, e depois temos o existencial, e que só se usam nestas fórmulas bem formadas, só se usam aqui assim com uma variável, não é? Pode ser o y, por exemplo.
Portanto, só fazem sentido e só se usam com uma variável encostada ao quantificador para nos dizer qual é a variável que está afetada por aquele quantificador. E agora temos aqui um exemplo, por exemplo, se eu tiver, claro que estas fórmulas bem formadas agora podem ser interpretadas, assim como nós podemos pegar em frases do dia a dia e escrever essas frases de uma forma formal, usando cálculo de predicados. Temos, por exemplo, aqui este exemplo, se nós pensarmos neste exemplo, aquele S representa ali uma proposição atómica, depois temos o P de X, que é um predicado atómico, e temos aqui S implica existe um X tal que P de X. Podemos interpretar isto de muitas maneiras. O que está aqui assim é uma interpretação não só a pensar na primeira, mas também a pensar na segunda. Portanto, é uma interpretação que sirva para as duas. E como é que é esta interpretação? Eu tenho que dizer qual é o universo do discurso, ou apenas o universo, e este universo diz-me onde é que as variáveis X e o R, o T, etc., onde é que vão ser interpretadas. Depois, o S, como é uma proposição, pode querer dizer faz sol, pronto, é uma afirmação sobre a qual eu vou poder dizer é verdadeira ou é falsa. Depois, o P de X vai aqui significar X vai à praia. O J, o R e o T designam 3 pessoas do grupo de pessoas que estamos a considerar, e o J é para Joana, o R é para Rui e o T é para Tiago. E então, neste contexto, claro que se eu ler isto que está aqui, ora, o S quer dizer faz sol, o P de X vai à praia, o que é que isto quer dizer? Se faz sol, então existe um X tal que X vai à praia. Dito em linguagem corrente, significa se faz sol, então alguém vai à praia, não é? Ou seja, há uma pessoa deste grupo que vai à praia. Enquanto que esta aqui já vai querer dizer se o João vai à praia, se a Joana vai à praia e o Rui vai à praia, então o Tiago vai à praia, não é? Pronto, vamos lidar com estas coisas e depois estas interpretações, é evidente que nós não sabemos que grupo de pessoas é este, pusemos aqui qualquer coisa, mas se estivéssemos numa situação conhecida sobre a qual eu pudesse dizer se estas coisas são verdadeiras, falsas, faz sol ou não faz sol, é verdade ou falso, não é? O resto é verdadeiro ou falso, se eu pudesse dizer isso, então para esta interpretação, estas fórmulas bem formadas iam tomar um valor de verdadeiro ou falso, que é isso depois que nos vai interessar então em termos de interpretação. Ora bem, então isto é sobre o mesmo. Nós aqui vamos lidar então com estas fórmulas e aqui, tal e qual como fizemos no cálculo de preposicional, tal como fizemos no cálculo preposicional, se bem se lembram, no cálculo preposicional nós definimos de forma rigorosa o que é que era uma fórmula bem formada. É certo que depois, quando olhamos para uma fórmula do cálculo preposicional com os símbolos que são permitidos no cálculo preposicional, rapidamente nós captamos se ela é bem formada ou não, usualmente. Aqui também se vai passar um pouco isso, embora elas sejam um pouco mais complexas, mas o que nós temos aqui é uma definição rigorosa das fórmulas bem formadas, portanto, que estamos aqui a definir de forma rigorosa o que é que são as fórmulas bem formadas do cálculo de predicados. Ora bem, então a primeira coisa que temos que dizer é quais são os símbolos, não é? E os símbolos são as variáveis x, y, z, que pode ser também, posso chamar também ABC por aí fora. Enfim, são letras, não é? Que nós usamos. Depois, os símbolos de predicado P, Q, R e outros que nos dê jeito. E depois os conectivos o não, o i, o ou, o implica e o equivalente, como já era, e os quantificadores, que é o qualquer e o existe. E depois temos auxiliares, que são os parênteses e vírgulas. Portanto, isto aqui está-me a dizer quais são os símbolos
que vão aparecer nas fórmulas bem formadas, com aqueles 3 pontinhos a dizer que há outros que agora não estamos a dizê-los todos, não é? Mas que subentende. Às variáveis x, y, não é? X, y, z, etc, etc, chamamos muitas vezes termo, são os termos que entram nos predicados, e depois, então, o que é um predicado atómico? Como já vimos, é toda a expressão deste tipo, em que o T1, T2, Tn são termos, não é? Portanto, são expressões deste tipo, para um certo número de T's, em que estes T's, 1, T2, Tn, até podem ser zero termos, caso em que nós temos preposições, como já vimos. Pronto, então com estes símbolos todos que temos aqui, agora já estamos prontos para definir uma fórmula bem formada. Portanto, a fórmula bem formada do cálculo de predicados, então, a partir daqueles símbolos são formados assim, que é muito semelhante ao que fizemos no cálculo posicional, com as adaptações esperadas. Todo o predicado atómico é uma fórmula bem formada, não é? Eu disse todo o predicado atómico é uma fórmula bem formada. Se A e B são fórmulas bem formadas e X é uma variável, então não há A e B, A ou B, A implica B, A equivalente a B, e até aqui estamos a fazer o jogo que fizemos no cálculo posicional, só que em que o A e o B são quaisquer fórmulas de cálculo de predicados agora. E agora temos de fazer também mais qualquer coisa, que é, também posso ter coisas deste tipo, existe um X tal que A, e qualquer que seja o X, A. Portanto, atenção, qualquer fórmula deste tipo é uma fórmula bem formada. Depois, todas as fórmulas bem formadas são apenas aquelas que eu consigo formar assim. E, em particular, reparem que se eu escrever assim, qualquer que seja o X, ora bem, se eu escrever assim, qualquer que seja o X, P de Y, isto em particular é uma fórmula bem formada porque obedece às regras que eu acabei de dizer. Porquê? Porque o P de Y é uma fórmula bem formada porque é um predicado e depois juntei-lhe o qualquer que seja o XP, qualquer que seja o XP, qualquer que seja o X atrás, não é? Portanto, claro que usando o que está ali, teria que pôr aqui um parênteses, não é? Se for rigorosa, usando exatamente o que diz lá em cima, ali tenho que pôr aqui um parênteses. Agora, o que nós vamos fazer, portanto, isto é um exemplo, agora o que vamos fazer, tal e qual como fizemos no cálculo proposicional, é dizer, tudo bem, é assim que definimos, mas isto vai nos dar muitos parênteses, e agora vamos estabelecer regras de prioridade para que não apareçam tantos parênteses, e inclusive este parênteses do fim, este parênteses final, como eu escrevi aqui, e que está a seguir o que está lá dito em cima, mas não, usualmente não escrevemos, não é? Este último parênteses usualmente não escrevemos. Ora bem, então vamos agora ver qual é a prioridade destas operações todas, que é esta prioridade permite-nos escrever fórmulas bem formadas usando menos parênteses. Portanto, vamos lá ver a prioridade agora. A prioridade é esta que está aqui indicada. Em primeiro lugar é o não, existe o X e qualquer que seja o Y, ou qualquer que seja o X, não é? Isto aqui são variáveis. Depois é o I, depois é o O e depois é a implicação. Portanto, isto são as prioridades destes conectivos, o que nos permite depois já não usar tantos parênteses. Por exemplo, não se esqueçam que se eu escrever assim, existe X, P de X ou Q de X, isto, então, pelas nossas prioridades, é como se eu tivesse aqui, portanto, isto é como se eu tivesse aqui um parênteses, não é? Portanto, primeiro é este e depois é que se faz o ou que é de X. Se eu quiser que o existe esteja a afetar tudo, então tenho que pôr assim este parênteses. Portanto, atenção a estes significados, a esta fórmula, a estas prioridades dos parênteses, que é assim que funcionam. Ora, muito bem, então já sabemos agora o que são fórmulas bem formadas e temos esta prioridade para depois não termos que usar tantos parênteses, e agora vamos
desenvolver, também já vimos um bocadinho da semântica. A semântica tem a ver com significado, para depois nos levar aos valores de verdadeiro e falso, porque na nossa lógica, quando estamos a falar de significado, de semântica, no fundo isso vai-nos sempre levar ao verdadeiro e ao falso. Ora bem, nós vamos ainda falar um bocadinho mais da semântica, que é muito importante e que é menos simples, é um bocadinho mais complexa do que no cálculo posicional, temos de ver isto com cuidado. Portanto, vamos falar ainda da semântica agora no cálculo de predicados. Ora, muito bem, vamos então, para falar dessa semântica, nós precisamos aqui de algumas definições que eu agora vou dar. Muito bem, então vamos só ver aqui algumas definições que vão ser úteis. Naquilo que vamos dizer sobre a semântica, vamos precisar disto para depois podermos falar nas coisas. E então, uma definição que já temos aqui é, se eu tiver um quantificador, por exemplo este, ou este, o que é o escopo do quantificador? É aquilo que está a ser afetado pelo quantificador. E vamos pôr aqui alguns exemplos. Por exemplo, qualquer que seja o x, p de x, obviamente que este aqui é que vai ser o escopo de qualquer que seja o x, não é? Se eu puser qualquer que seja o x, p de x implica q de x, e aqui um parênteses, obviamente que agora este aqui é o escopo do quantificador. Mas se eu puser, por exemplo, se eu puser qualquer que seja o x, p de x implica q de x, sem parênteses, então o meu quantificador já só está a afetar este, pela prioridade que nós já estudamos, e portanto neste caso é este que é o escopo. Portanto, o escopo é aquela parte da forma bem formada de um quantificador, é a parte da forma bem formada que está a ser afetada por esse quantificador, não é? Ora bem, isto que eu fiz para o qualquer que seja o x, analogamente para o existe um x, que é a mesma ideia. Ora bem, temos aqui mais exemplos. Por exemplo, aqui nesta, obviamente que o escopo é este, não é? Porque só esta parte é que está a ser afetada. Aqui nesta fórmula bem formada, o escopo do existe um y é este. Este é o escopo de existe um y. O escopo do qualquer que seja o x é este. Pronto, portanto é isto. Como está escrito em baixo, não é? Portanto, isto é que é o escopo de um quantificador e agora esta definição vai-nos ser útil também para ver uma outra definição muito importante que vai estar sempre presente quando interpretamos fórmulas bem formadas. Ora bem, uma coisa muito importante agora a reter é o seguinte. Uma coisa a reter muito importante é a seguinte. Portanto, quando nós temos uma fórmula bem formada, temos variáveis na fórmula bem formada. Por exemplo, nesta que está aqui temos o x, o y, etc. Não é? O x e o y. Ora, o que nós vamos definir aqui, e temos várias ocorrências, aqui o x aparece aqui, depois aparece aqui, depois aqui aparece o y e aqui volta a aparecer o x. Ora, a ocorrência de uma variável x, por exemplo, numa forma bem formada, diz-se limitada, se ela figurar num quantificador ou estiver no escopo de um quantificador.
Por exemplo, vamos então aqui já olhar para a fórmula bem formada em baixo e reparem, este x aqui, claro que esta ocorrência é limitada porque está ali encostado a um quantificador. Portanto, sempre que está assim, não é? Sempre que está num quantificador, no fundo faz parte do quantificador, porque um quantificador não pode aparecer sem ter ali uma variável encostada, senão não tem qualquer significado, nem é a fórmula bem formada. Portanto, sempre que isto acontece, a ocorrência do x é limitada. E depois, se esse x que está ali encostado ao quantificador estiver no escopo do quantificador, todas as vezes que ele aparece nesse escopo também é limitada. Portanto, a ocorrência do x é limitada na primeira ocorrência, aqui nesta forma bem formada, e na segunda. Caso contrário, diz aqui, caso contrário, disse livre. Portanto, quando não é limitada, disse livre ou muda. E então, reparem, este x aqui já não está nem no quantificador, nem no escopo do quantificador, e, portanto, esta ocorrência do x é livre neste caso. E aqui a ocorrência do y também é livre, visto que nem sequer há nenhum quantificador que tenha lá a variável y. Portanto, quando nem sequer há um quantificador que tenha encostado à variável y, obviamente o y é livre, porque não há ali nada sequer na forma bem formada que o pudesse limitar. Portanto, este é o conceito de ocorrências livres e limitadas de uma variável. Por exemplo, se olharmos para esta, obviamente, vamos lá ver quais são as livres e quais são as limitadas. Este x, obviamente, é livre, porque quando chegámos aqui nem sequer ainda tinha aparecido nenhum quantificador que lá tivesse o x. Este z também é livre, porque quando ele aparece pela primeira vez na fórmula ainda nem sequer apareceu nenhum z encostado a um quantificador. Agora, vamos ver quais são as limitadas. Vou escrever aqui limitadas e vamos ver quais são. Ora, limitadas é este x, obviamente, que está encostado ali ao quantificador. É este y que está encostado ao quantificador. Então esperem lá, vou pôr aqui, porque já estou a ver que as restantes são todas limitadas, portanto podemos pôr aqui limitadas, porque por acaso, estas todas, são todas limitadas, estas duas são, este também porque está no escopo do qualquer que seja o x, este y também porque está no escopo do existe um y, e este x também porque está no escopo do quantificador qualquer que seja o x. Portanto, neste caso, as duas primeiras são ocorrências livres e as outras são limitadas. Ora bem, se houver alguma questão, interrompam, por favor. Vejam lá. Não percebi muito bem no primeiro exemplo porque é que o y é livre. É livre porque, assim, uma variável para ser limitada, antes de mais, vamos supor que eu tenho uma fórmula bem formada e apareceu-me aqui um z, algures na fórmula, não é? Não sei que fórmula é, mas tenho ali um z que me apareceu na fórmula, vá, digamos, não é? Ora bem, para este ser limitado, antes de mais, tem que me ter aparecido um qualquer que seja um z e existe um z antes, porque se não me apareceu uma coisa destas antes do z, ele já nunca vai ser limitado. Portanto, uma variável não chega, mas nunca pode ser limitada se eu não tiver lá um quantificador a limitá-la. Porque as variáveis são, nós dizemos ocorrência limitada, mas essas ocorrências são limitadas pelo quê? O que é que as limita? São os quantificadores. Mas para serem limitadas por um quantificador, tem que ser um quantificador que tenha lá essa variável afetada, está bem? Porque quando eu ponho assim, qualquer que seja o z, eu estou a dizer é o quantificador universal, mas estou a dizer que z é a variável que este quantificador vai limitar. Portanto, estas ocorrências são limitadas por quantificadores. E se eu não tiver lá um quantificador deste tipo,
ela nunca pode ser limitada, ok? Ok, certíssimo. Agora, é evidente que se eu tiver assim, qualquer que seja o Z, P de Z implica que é de Z, é assim, eu tenho aqui Z na mesma e já me apareceu este quantificador. Ok, mas porquê que este Z não é limitado? Porque, apesar, eu posso pôr aqui Z também, podia ser X, apesar de ter aqui este quantificador antes, este já não está no escopo daquele quantificador. Portanto, já não é limitado. Mas antes de mais, para ser limitado, quais são os quantificadores que podem limitar um Z? Só estes, não é? Quais são os quantificadores que podem limitar um X? Só estes. Pronto. Portanto, se não estiverem lá, estas variáveis já não têm qualquer hipótese de serem limitadas. Ora bem, então, uma coisa importante que temos que reter, não é demais repetir. Ora, vamos lá ver. Nós agora vamos falar, como eu já tinha dito, vamos falar de semântica e a semântica vai-nos sempre levar ao verdadeiro e ao falso. E, portanto, temos de saber muito bem como é que agora aqui no cálculo de predicados nós chegamos ao verdadeiro e ao falso. Já vamos ver isso, mas digamos que há uma base, para além das coisas que já sabemos de trás, que a conjunção só é verdadeira quando ambas são verdadeiras, que a implicação só é verdadeira quando a primeira é verdadeira e a segunda falsa, etc. Né? Todas essas coisas que já sabíamos de trás e que agora também vão ser usadas, mas no cálculo de predicados há aqui uma base que temos que saber muito bem e que agora é nova, e que temos que saber muito bem para depois interpretarmos como deve ser. E, portanto, o que nós temos que saber muito bem é, quando eu estou num certo universo, não é? Já especifiquei o universo, como é que eu vejo se qualquer que seja o x, p de x é verdadeiro ou falso, e como é que eu vejo se existe um x, p de x, se existe um x tal que p de x, se é verdadeiro ou falso. Tenho que saber isto muito bem, porque isto depois vai ser essencial para podermos interpretar várias formas do cálculo de predicados. Portanto, para fazermos uma interpretação destas duas fórmulas, claro que nós precisamos, antes de mais, de um universo onde a variável x possa tomar valores. Pronto, portanto, precisamos disso. E depois precisamos de um significado para o predicado p de x. Por exemplo, eu posso dizer, agora, o universo são todas as pessoas existentes, por exemplo. E depois o P de X significa X fala português. Pronto, está bem, já tenho um universo e tenho um significado. E agora, perante isso, é suposto eu poder dizer, quando eu digo qualquer que seja o X, P de X, poder dizer se isso é verdadeiro ou falso perante esta interpretação. E a mesma coisa para o existe um X, P de X. Ora, temos que ter bem claro que o que realmente, como é que nós vamos interpretar estes quantificadores. O qualquer que seja o x, p de x, para uma dada interpretação, é sempre para uma dada interpretação, não é para todas, é para uma dada interpretação, toma o valor verdadeiro se o P de x toma o valor verdadeiro para todas as concretizações de x no universo. Portanto, substitua o x por qualquer elemento do universo, aquilo é sempre verdadeiro. O P de x é sempre verdadeiro. Portanto, isso é o que significa qualquer que seja o x, P de x ser verdadeiro, não é? Portanto, qualquer que seja o x, P de x toma o valor de verdade se P de x for verdadeiro para todos os elementos do universo, ou para todas as concretizações no universo. Por exemplo, para a interpretação que eu acabei de dizer, universo pessoas, P de x, x fala português, então pessoas, todas as pessoas, né? Qualquer que seja o x, P de x, obviamente é falso, porque nós sabemos muito bem que nem todas as pessoas que existem no mundo falam português, né? Portanto, qualquer que seja o x, P de x é falso, porquê? Porque eu consigo arranjar um x nesse universo tal que P de x é falso.
Pronto. Agora, se for existe um x tal que p de x, ele é falso, ele é verdadeiro, aliás, se p de x toma o valor verdadeiro para algum. Portanto, basta tomar o valor verdadeiro para um dos elementos do universo e existe um x, p de x já é verdadeiro. Claro que na interpretação que acabámos de ver, o universo de todas as pessoas existentes e p de x, x fala português, o existe o x, p de x é verdadeiro, não é? Portanto, temos que perceber muito bem o significado do qualquer e do existe quando eu estou a interpretar à luz de um universo e das interpretações dos predicados, para realmente percebermos bem como é que funciona a semântica no caso do cálculo de predicados. Ora bem, e agora vamos então ao ponto geral, digamos, aqui no fundo isto vai nos dar a definição geral para qualquer, há bocadinho, reparem, neste slide que eu mostrei, nós dizíamos, eu se quiser interpretar isto e isto, preciso de um universo, que é onde o x toma valores, e preciso saber o significado de p de x, ok. E aliás arranjámos uma interpretação que eram as pessoas e p de x, x fala português. Só que agora, aqui o que estamos a dar é o que é que nós precisamos para fazer a interpretação de uma forma bem formada no caso geral. Portanto, isto serve para todas as fórmulas bem formadas possíveis e temos que saber isto muito, muito bem. Temos que saber que a interpretação de uma fórmula bem formada consiste nestes três ingredientes que estão aqui descritos. O que é que nós precisamos para ter uma interpretação? Precisamos de um universo de discurso, que às vezes diz só universo, ou domínio, está bem? Ou domínio, também se chama domínio às vezes. Precisamos do universo. O que é o universo? Como já vimos, é onde as variáveis vão tomar valores. Portanto, as variáveis concretizam-se naquele universo. Depois, precisamos de um significado para cada um dos predicados atómicos envolvidos. Portanto, há bocadinho nós tínhamos só o p de x e demos um significado ao p de x. Dissemos, x é português. Pronto, é um significado. Se houver mais predicados atómicos, temos que dar mais significados. E depois, precisamos de outra coisa que há bocadinho não consideramos porque não era necessária, mas no caso geral, quando houver variáveis livres, quando houver ocorrências ou digamos ocorrências de variáveis livres, aqui até podíamos dizer de uma forma mais precisa, atribuição, portanto, o que é que nós temos aqui? Atribuição de um valor a cada uma das variáveis, e aqui mais precisamente, a cada uma das variáveis com ocorrências livres. Não quer dizer que todas as ocorrências são livres, basta haver uma. Pronto, só para sermos mais precisos. Portanto, estes constantes, não vale a pena preocupar-nos com isto, porque, no fundo, estas constantes já vão estar incluídas nas variáveis. Ora, portanto, é disto que nós precisamos nas interpretações para uma fórmula bem formada. E agora vamos ver aqui exemplos. E depois, quando nós temos uma interpretação, eu posso dizer para esta interpretação a fórmula bem formada é verdadeira ou falsa. É isso que vai acontecer. Ora, vamos ver aqui uma interpretação. Por exemplo, vamos supor que eu tenho esta fórmula bem formada aqui assim. Portanto, eu tenho esta fórmula bem formada. Eu tenho aqui esta fórmula bem formada. Ora, muito bem, tenho esta fórmula bem formada e tenho aqui embaixo um universo para esta fórmula bem formada. Portanto, tenho que dar um universo e aqui dizemos pessoas de uma dada cidade, por exemplo.
E depois, P de XY, vamos supor que quer dizer X é amigo de Y. Q de XY significa X paga o almoço a Y. E agora reparem, eu aqui, nesta forma bem formada, tenho que ver se tem variáveis livres, que é para depois, se tiver ocorrências livres, tenho que lhes dar um valor. Ora, o Y é limitado, o X é limitado, ora vamos cá ver. Este X também é limitado, este Y também é limitado, este X é limitado por este, mas este Z é livre. Aqui é livre. Ora, sendo livre, eu vou ter então que nesta interpretação lhe dar um valor. E é isso que estamos aqui a fazer. Aqui consideramos que o Z é igual a A, onde este A representa uma determinada pessoa chamada António. Pronto. E temos a nossa interpretação feita. Ora bem, para esta interpretação, o que é que diz esta fórmula bem formada? Existe uma pessoa Y, tal que qualquer que seja a pessoa X, se X é amigo de Y, então este Z, que é o António, paga o almoço a X, não é? Portanto, ora vamos lá reler para captar. Existe uma pessoa Y, tal que qualquer que seja o X desta cidade onde estamos agora, o nosso universo, se o X for amigo de Y, então o Z paga o almoço a X. Por outras palavras, existe uma pessoa nesta cidade tal que o nosso António paga o almoço a todas as pessoas que forem amigas desse Y. Claro que agora o ideal era sabermos quem era esse, estou a brincar, era saber quem era esse Y e tentar e sermos amigos do Y para o António nos pagar o almoço, não é? Mas não sabemos quem é o Y, a única coisa que sabemos que isto nos diz é: existe uma pessoa nesta cidade, que é o tal Y, né? Existe uma pessoa nesta cidade tal que o António paga o almoço a todas as pessoas amigas desse Y. Portanto, se eu disser à letra, é como eu disse no início, existe um Y tal que qualquer que seja o X, se o X for amigo de Y, então o António paga o almoço a X. Ou por outras palavras, dito isto em linguagem mais corrente, não é? Como nós falamos no dia a dia, porque no dia a dia não estamos a dizer existe um Y tal que qualquer que seja o X, não é? Na linguagem do dia a dia não é bem assim que falamos, isto é mais a linguagem matemática. Traduzida esta linguagem matemática para uma linguagem do dia a dia, é o que está aqui. Existe uma pessoa, podemos dizer Y, também não faz mal, podemos até remover o Y. Existe uma pessoa Y tal que o António paga o almoço a todo o amigo de Y, não é? Portanto, é uma forma de dizer. Ou então, existe uma pessoa tal que o António paga o almoço a todos os amigos dessa pessoa. Pronto. É uma interpretação. Agora, quando temos uma interpretação, o que nos interessa depois saber é se, vamos ver, que o que nos interessa saber, em muitas situações, essa forma bem formada é verdadeira ou falsa para essa interpretação. Aqui, enfim, não conhecemos a cidade, nem o grupo, nem sabemos o que se passa, não podemos dizer se é verdadeiro ou falso, mas o que é suposto é nós conhecermos a situação minimamente e podermos dizer se a afirmação é verdadeira ou falsa, mas isso já lá vamos. Agora, o que é que está aqui? É evidente que a mesma forma bem formada, esta aqui, a mesma forma bem formada admite muitas interpretações, uma infinidade de interpretações. E, portanto, aqui o que temos neste slide agora é uma outra interpretação para a mesma fórmula bem formada, está bem? Aqui é a mesma fórmula bem formada, só que temos agora outra interpretação. Que interpretação é esta? O universo são os números reais, ora bem, claro, quando nós dizemos o universo são os números reais, esperamos que apareçam ali agora coisas sobre as quais nós possamos dizer é verdadeiro ou falso, porque nós conhecemos os números reais, não é? Ora bem, então o universo são os números reais,
o P de XY significa x mais y é maior que zero, o Q de XY significa x vezes y é diferente de zero, e vamos pôr o z igual a 2. Ora, estamos agora num mundo que nós conhecemos bem. Sabemos bem o que é que significa x mais y maior que zero, sabemos perfeitamente o que é que isto significa, sabemos perfeitamente o que é que significa x vezes y diferente de zero, conhecemos bem os números reais. Portanto, estamos agora a dar aqui uma interpretação que vamos ver como é que vamos ler a frase que está lá em cima para esta interpretação, como é que vamos ler isto, e aqui sim já vamos poder dizer, porque conhecemos onde é que estamos, vamos poder dizer depois se para esta interpretação a afirmação é verdadeira ou falsa. Ora, o que é que diz então, escrito ainda em linguagem matemática, mas uma linguagem que não é apenas a linguagem, como nós aqui estamos a estudar, dos predicados, mas é uma linguagem mais genérica da matemática. Portanto, isto que está aqui, se eu escrever numa linguagem mais genérica da matemática, digo assim, para esta interpretação. O que eu estou a dizer é que existe um y pertencente a R, portanto, estou a dizer que existe um número natural, real, tal que qualquer que seja o número real que eu considere, vai acontecer o seguinte: P de xy significa x mais y maior que zero, implica, podemos pôr este implica do nosso dia a dia, que x vezes y é diferente de zero. Eu agora tenho que olhar para isto e ver se realmente é verdade. Portanto, o que me estão a dizer, vamos lá ver se será verdade ou não, é que eu consigo arranjar um y. Estão-me a dizer que consigo arranjar ali um y. Estão-me a dizer que consigo arranjar um número real y, tal que se verifica o seguinte: seja lá qual for o x, se o x mais y for maior do que zero, então o x vezes y é diferente de zero. Conseguem arranjar um y? Conseguem arranjar um y que satisfaça isto? Australia não deveria ser x vezes z? Ai, sim, obrigada, é isso. E este z é 2. Certo? Portanto, sim, aqui neste caso ali é o z, e agora, e mais do que isso, o z é o 2. Portanto, é exatamente isto. Sim, senhora, isto, exatamente. Portanto, agora o que eu vos pedia era arranjarem um y em R que satisfaça aquilo que está marcado a vermelho. Quem é que me arranja um? Bem, eu vou aqui aumentar isto, porque já estou a ver que um bocadinho mais abaixo. Ora bem, então quem é que me arranja um y que satisfaça isto? De tal maneira que eu diga assim, x mais esta coisa maior que zero implica que 2x seja diferente de zero, não é? Este x vezes 2 posso escrever assim. Alguém me arranja ali uma coisa para pôr na interrogação, de forma que eu tenha certeza absoluta que isto acontece? Não me arranjam ali um y? Hã? Não me arranjam aqui um y na interrogação que eu tenha a certeza que se o 2 mais esse número, o x mais esse número, for maior que zero, de certeza que 2x é diferente de zero? Há muitos y que servem. Então, vocês estão cá? Ora, então, ora bem, então,
Olha lá, por exemplo, se eu escrever isto é verdadeiro ou falso? O que eu acabei de escrever é verdadeiro ou falso? Isto assim. Quem é que me diz se isto é verdadeiro ou falso? Oh, então, É verdadeiro, doutor. claro que isto é verdadeiro, então não há dúvida nenhuma. Se o x for maior que zero, 2x é diferente de zero, pois o 2x também fica maior que zero já não é igual a zero. Isto é verdadeiro. Portanto, reparem, se este meu interrogação for, por exemplo, o 0, mas podia ser o 1, o 2, o 3, o 4, não é? Podia ser muitas coisas. Se eu escolher o y é igual a 0, obviamente aquela afirmação é verdadeira. Portanto, existe realmente um y que torna aquela afirmação verdadeira. Portanto, não há dúvida que para esta interpretação a fórmula bem formada é verdadeira. Portanto, Doutora, sim, mas então, e se o x for menos 1? já não. Se o x não. O y pode ser 0, mas o x é menos. E se o x for menos 1? Se o x Já for não é maior menos que 1, fica menos 1 mais 0 maior que 0. Isto fica falso. Ora, uma implicação que começa por falso já não há, é sempre verdadeira, não é? Portanto, isto só está a dizer, isto só diz que eu quero pôr aqui um y, de forma que eu tenha a certeza que quando x mais esse y é maior que 0, de certeza que 2x diferente de 0. Certo? Sim. Portanto, porque lá está a implicação só me diz, se a primeira for verdadeira, a segunda tem que ser verdadeira. Portanto, se acontecer isto, então também acontece aquilo. Agora, se eu puser o x igual a menos 1, claro que esta aqui fica falsa, mas tudo bem, eu só estou a dizer que quando esta for verdadeira, esta também tem que ser verdadeira. É essa a natureza da implicação que é fundamental, não é? Pronto, portanto, realmente isto fica verdade, isto é falso, não é? Isto foi para dizer isto é falso. Ora bem, portanto, como é falso, uma implicação, quando começa por falso, já não tem problema nenhum, é sempre verdadeiro. Portanto, e este significado que nós damos no dia a dia, não é? Porque eu digo assim, se estiver a chover, não saio de casa. Portanto, só estou a dizer, se estiver a chover, então não saio. Não estou a dizer o que é que vai acontecer se não chover, não é? Se não chover, posso também não sair, mas sobre isso não disse nada. Ora, muito bem, pronto, o que está aqui a seguir é a explicação que já fizemos, portanto já não me vou deter sobre o resto do slide, porque é a mesma coisa, também se escolhe aqui o y igual a 0, mas também podia ser y igual a 1, y igual a 2, não é? No fundo, qualquer número que depois obrigasse ali o x mais y a ser, portanto, qualquer número que obrigue o x a ser também maior que 0, que aqui é o que dá jeito, porque se vamos por outras hipóteses já fica mais. Portanto, desde que eu ponha aqui um número que obrigue o meu x a ser maior que 0, claro que depois o 2x também já é maior que 0, portanto é diferente de 0 em particular. Ora bem, e vamos agora aqui para uma definição muito importante que tem a ver com a semântica. No cálculo proposicional falámos em tautologias, contradições e contingências quando não era uma coisa nem outra, e agora aqui vamos usar mais este termo, mas também usamos às vezes tautologia. Uma fórmula bem formada do cálculo de predicados disse válida, se for verdadeira para todas as possíveis interpretações. Reparem aqui, as interpretações são coisas do tipo que estivemos agora a ver, não é? Arranjo uma interpretação, vou ver se é verdadeira ou falsa por aí fora, mas ela vai ser válida se for verdadeira para todas as interpretações possíveis. Vai ser satisfazível se existir alguma interpretação que a torne verdadeira. Portanto, satisfazível quer dizer, há uma interpretação que a satisfaz, não é? Há uma interpretação
que satisfaz aquela forma bem formada, portanto, ela é satisfazível. Agora, contraditória ou contradição, se for falsa para qualquer interpretação. Portanto, aqui o válido e o contraditório corresponde à tautologia contradição que já conhecíamos, só que agora as interpretações são um bocadinho mais complexas, não é só uma tabela de verdade. Satisfazível, se for satisfazível para alguma, se for satisfeita para alguma interpretação. Depois temos aqui, portanto, é muito importante saber bem tudo isto que está aqui neste slide. Não é? São definições que é preciso saber. Quando a forma bem formada é válida, usamos também este símbolo que já conhecemos, portanto, e que também usávamos quando era uma tautologia no cálculo preposicional, portanto, não é nada de novo a bem dizer, não é nada que seja diferente de coisas que já conhecíamos. E depois, se B é uma forma bem formada, toda a interpretação que torna B verdadeira diz que satisfaz B, pronto. E depois há aqui uma definição que aparece várias vezes, que é toda a interpretação que satisfaz B, ou seja, para a qual B é verdadeira, diz-se um modelo de B, está bem? Portanto, temos que saber o que é um modelo de uma forma bem formada. Um modelo é uma interpretação que torna essa forma bem formada verdadeira. Portanto, podemos dizer agora, à luz do que acabámos de ver, que isto que está aqui, que foi uma interpretação, que eu vou chamar asterisco, portanto, nós podemos dizer, à luz do que está ali, podemos dizer que aquela interpretação que temos ali é um modelo, vou chamar esta forma bem formada aqui, vou escrevê-la, é um modelo de, existe um Y, tal que qualquer, estou a copiar, não é? Estou a copiar aquela que está ali. Pronto. Porquê? Porque nós acabamos de ver que para esta interpretação a forma bem formada é verdadeira, portanto temos aqui um modelo. Ora, muito bem, temos aqui mais exemplo. Isto é o que eu já disse. Isto aqui é um esquema para nos dar a ideia do que é que vai acontecer, portanto eu tenho uma fórmula bem formada, não é? Portanto, tem uma fórmula bem formada, depois, por meio de um universo, o significado dos predicados atómicos e a concretização das variáveis livres, isto dá-me uma interpretação e para essa interpretação eu posso ter a fórmula bem formada pode ser verdadeira ou falsa. Se for verdadeira, eu digo que ela é um modelo. Portanto, isto é apenas um esquema para nos ajudar a memorizar estas coisas. Ora, temos aqui um exercício que nos pede uma tautologia ou uma contradição, tautologia ou uma forma bem formada válida, que até se usa mais quando estamos no cálculo de predicados, a terminologia válida. Portanto, vamos pôr aqui assim, uma FBF válida, não é? Aqui válido, tautologia, mas até usamos mais válida. Ora, não é difícil ver que se eu tiver qualquer que seja o X, P de X ou não P de X, isto é válido, porque assim, seja lá qual for o universo em que eu me coloque, independentemente da interpretação do P de X, eu ter P de X ou não P de X, é evidente que isto vai ser sempre verdadeiro, não é? Porque nós já sabemos que se o P de X, seja lá qual for o X e a interpretação, se o P de X for verdadeiro, ok, a disjunção é verdadeira. Se o P de X for falso, o não P de X é verdadeiro e, portanto, a disjunção é verdadeira. Portanto, isto é válida, não há dúvida nenhuma. Pela mesma razão, se nós escrevermos P de X, portanto, no fundo, nós já sabemos que uma coisa do tipo P implica P é uma tautologia,
e, portanto, pela mesma razão, se tivermos qualquer que seja o x, P de x implica P de x, isto é válida porque P de x implica P de x vai ser sempre verdadeiro, independentemente da interpretação que nós tivermos. Depois, uma FBF contraditória também é fácil, com os nossos conhecimentos do cálculo proposicional, também é fácil de ver que se eu tiver, agora para não ser sempre qualquer, vou pôr existe um x tal que P de x e não P de x, claro que esta vai ser também contraditória, não é? Esta vai ser contraditória porque o P de x e não P de x é sempre falso e, portanto, isto vai ser contraditório. Ora bem, então agora, assim como se vocês se lembrarem de um exercício que fizeram nas aulas teórico-práticas, há um exercício que vocês fizeram nas aulas teórico-práticas que no fundo o que tem por trás é reparar que se eu tiver assim P de x e não P de x e não Q de x e P de x implica Q de x, isto é assim. Se eu tiver isto, esta também vai ser sempre falsa. No fundo, vocês fizeram um exercício nas aulas teórico-práticas que era um que tinha duas alíneas e que na segunda alínea era mostrar que era uma contradição, não era bem isto que está aqui, mas no fundo aquilo que está aqui essencialmente é que se pensarem aqui que isto é um P, independentemente de ser do cálculo proposicional ou que seja, e se isto for, isto é não. Uma coisa deste tipo é sempre contraditório, porquê? Porque para esta ser verdadeira e esta ser verdadeira, o que tem que ser falso e, portanto, fica verdade, implica falso, ou seja, isto nunca vai ser verdadeiro. Pronto, podemos arranjar muitas coisas, não é? Usando também o que já sabemos do cálculo proposicional, mas temos aqui já exemplos de duas válidas e duas contraditórias. Ora, isto aqui é mais do mesmo e estão aqui mais, agora estão aqui exemplos, estão exemplos aqui de satisfazível que não é tautologia. Pronto, esta já tínhamos visto há bocado até, já tínhamos pegado nesta, reparem que esta é satisfazível, basta eu pensar numa interpretação que seja números naturais, o P de x a significar x é não negativo. Portanto, qualquer que seja o x, P de x é verdadeira nesta interpretação. Portanto, é satisfazível. Não é tautologia, ainda há pouco nós vimos para esta forma bem formada uma interpretação que a tornava falsa, que era aquela de universo, todas as pessoas, P de x, x é português, vimos que a tornava falsa. Portanto, ela não é tautologia, porque há situações em que é falsa, mas é satisfazível, conseguimos arranjar interpretações que a tornem verdadeira. A de baixo existe um x, P de x, y implica Q de x, também conseguimos arranjar interpretações que a tornem verdadeira, mas não é sempre verdadeira. Se quisermos uma interpretação que a torne verdadeira, há muitas, mas é assim. Eu vou aqui chamar a atenção, aproveitar para chamar a atenção para o seguinte, e isto já foi visto também, ao fim e ao cabo, vocês fizeram também uns exercícios nas aulas teórico-práticas em que era assim, era dado um universo com 3 elementos A, B, C e depois uma tabela em que havia ali predicados binários e se davam os valores do predicado binário. Eu também posso arranjar interpretações se me for conveniente. Portanto, tenho várias maneiras de arranjar interpretações. Posso arranjar uma interpretação mais abstrata, que às vezes pode ser mais fácil. Ser mais abstrato não significa mais difícil, às vezes é mais fácil.
tudo depende do contexto. Posso arranjar uma interpretação mais abstrata em que eu arranjo forma, se for possível, de conseguir o que quero, não é? Por exemplo, reparem, eu posso, para esta segunda forma bem formada, posso pôr uma interpretação. Eu quero que ela seja satisfazível, não é? Portanto, eu quero que, isto era facílimo, arranjar uma interpretação que a torne verdadeira, é mais difícil torná-la falsa. Ou não, as duas coisas. Portanto, uma interpretação pode ser, eu posso pôr assim, uma coisa muito simples. Universo AB. P de XY dado por, ponho uma tabela, AB, ponho ali os valores. E agora, o quê? Para definir o quê? Eu só tenho que definir. Posso pôr, não é preciso estar a pôr tabela nenhuma, que isto é tão simples. Posso pôr apenas o Q de A tem um valor e o Q de B tem. Portanto, estou a dizer o que é o quê? Estou a dar uma interpretação. Ora, eu quero que aquilo seja verdadeiro. Há muitas. Bem, olhem, se eu puser nesta tabela e se puser tudo falso, que é o mais fácil, não é? E aqui ponho o que me apetecer também. Aqui pode ser verdadeiro, falso, mas podia ser tudo falso. Portanto, se eu puser isto, eu já tenho que, para x igual, por exemplo, a A, portanto, vou escolher um x, o que é que eu tenho? Tenho que, e agora íamos ver, verifica-se. Tenho que pôr aqui o y, não é? Tínhamos que pôr aqui o y. Este y é livre. Ora, reparem, este y é livre. Portanto, eu vou ter que também pôr aqui um valor para o y. Eu vou dizer que o y, por exemplo, é A ou é B. Pronto. E agora, isto é a minha interpretação, isto tudo. Isto tudo é a minha interpretação. Para esta interpretação, é fácil ver que ela é verdadeira, porque realmente para o x igual a A, eu fico aqui, P de AB é falso, e portanto falso implica, seja o que for, é verdadeiro. Portanto, temos aqui... Portanto, e podíamos até ter só arranjado um universo mais simples, só com uma variável, não é? Até podia ser só o A, em que o P de A era falso, só para não nos... Porque já sabemos que a implicação, quando a primeira é falsa, já não nos traz problemas. Portanto, podia ser mais simples. Portanto, para chamar a atenção que eu posso fazer interpretações deste tipo, não é? Isto também são interpretações, são mais abstratas, mas também são interpretações das nossas formas bem formadas. Ora bem, isto é mais do mesmo, eu vou saltar porque tem aqui mais exemplos, olhem. Esta, pronto, já vimos, esta contraditória, tem aqui uma outra contraditória para depois pensarem, mas é muito fácil de ver, porque tem aqui uma que é tautologia, outra que é contradição, e portanto isto vai ser sempre falso. Portanto, isto aqui são vários slides que era para projetar e estão muito repetidos. Pronto, portanto, isto aqui são respostas. Já vimos algumas respostas e aqui neste slide o que está são outras respostas que também estão nas notas de matemática discreta. Pronto, mas depois veem depois veem os outros casos, ver se percebem o que é que lá está. Ora bem, então agora vamos continuar na semântica. É assim, eu hoje não fiz um intervalo, mas já não vou fazer, porque também começámos um bocadinho mais tarde, não é? Que estivemos a ver
antes de começar a aula ainda tivemos a conversar um bocadinho. Pronto, e assim também podemos sair uns minutitos mais cedo. Ou vocês precisam muito do intervalo? Olha, um luxo para ir tomar um café. Então pronto. Alguns de vocês, se calhar, ainda nem tomaram um pequeno almoço de jeito, então vão buscar um cafezinho, vão buscar um café ou queiram para beber. Fazemos aqui um intervalinho de 4 minutos, está bem? Até já, até já. Pastor, A professora se falou está com o microfone desligado.
Pronto, então, perguntem, o que era? Eu estava aqui, havia alguma questão que me queriam pôr? Pastora, tinha sido eu que tinha chamado. Né, há um bocado, quando tínhamos 2x, em que tínhamos um valor para Z e que o Z era 2, e por isso ficava 2x, para diferentes valores de Z, podia-se mudar o modelo? E vamos lá, vamos aqui atrás. Portanto, era aqui. Ora bem, nós pusemos aqui, escolhemos uma interpretação, como o nosso Z é livre, ora vamos cá ver, este Z é livre. Sim. Portanto, quando nós escolhemos uma interpretação, vamos escolher um valor para Z. Ora, aqui escolhemos 2. Mas, por exemplo, se eu escolhesse isto igualzinho, pronto, como vocês já viram isto, eu agora vou apagar aqui para aproveitar isto para mostrar aqui outra coisa. Agora vamos supor que eu, em vez desta interpretação que tenho ali, punha aqui, por exemplo, pois, não sei se é possível, tínhamos que ver. Podia pôr aqui, não sei, ora vamos ver, vamos experimentar. Se eu puser aqui menos 2, vamos supor que eu ponho menos 2, não é? Ora, vamos agora, o que é que isto dizia? Isto dizia que, então, passaria a dizer que menos 2x diferente de 0, não é? Era o que teríamos aqui. Agora podíamos, pronto, era esta a interpretação agora. Agora, não sei se para esta interpretação é verdadeiro ou falso, temos que pensar. Agora, o que é que isto diz? Mas também é verdadeiro, por acaso, porque existe um y, tal que se o x mais, portanto, basta pôr, bem, primeiro, não sei se a pergunta era esta, já acabo, era esta a pergunta? É assim, se eu fizer isto, estou a considerar outra interpretação, não é? Há Sim, muitas, por cada valor que eu dei ao Z, é uma interpretação diferente que eu tenho. Agora, como o Z é livre, estar a mudar o valor do Z é estar a dar outra interpretação. Agora, a questão que se põe é se existirá alguma forma de pôr aqui o Z que torne isto falso, não é? Por exemplo, mas se calhar não, se calhar consegui, porque assim, por exemplo, agora esta também vai ser verdadeira, porque basta pegar no Y, por exemplo, se o Y, agora, como é que é? Diferente de 0. O que me interessa é que o x seja diferente de 0. E para o x ser diferente de 0, basta que... Não, isto também é verdadeiro. Porque se o y for 0 na mesma, até basta pôr o y 0. Isto fica x maior que 0, implica menos 2x diferente de 0. Isto continua a ser verdadeiro. Porque se o x for maior que 0, o menos 2x é estritamente menor que 0 e, portanto, é diferente de 0, não é? Portanto, há duas coisas. A pergunta é, quando eu mudo o valor do z, o que eu estou a fazer é mudar a interpretação. Aí depois outra questão que se podia pôr e para outra interpretação, neste nosso caso particular, isto vai ficar verdadeiro ou falso? Por acaso aqui continua a ficar verdadeiro. E é fácil de vermos que o único z que não punha isto verdadeiro era escolher o z. Se eu escolher aqui o z igual a 0, é outra interpretação, não é? Aqui claro que já não dava. Aqui já era falsa, porque fosse lá qual fosse o y, eu não conseguia que para todos x aquilo fosse verdadeiro. Pronto, mas o que estamos aqui a analisar é diferentes interpretações em que mantemos as três linhas iguais, o universo, isto e isto igual, e só estamos a mudar o valor da variável livre. Neste caso, só para o z igual a 0 é que íamos arranjar uma coisa falsa, mas é este caso, não é? Há outros casos em que não é assim. Portanto, tudo depende. Ok? Não sei se ficou clara, não sei se respondi à pergunta. Sim, sim, responde.
Pronto, então vamos agora continuar para lá, vamos para onde estávamos. Vamos ver aqui uma coisa importante que ainda tem a ver com a semântica. Antes de mais, só uma notação auxiliar. Isto às vezes são notações que nos aparecem apenas porque nos dão jeito para depois falarmos nas coisas. Esta notação que está aqui, esta notação, vamos usá-la com o seguinte significado. Eu vou pôr aqui alguns exemplos que é fácil de perceber a ideia. Por exemplo, se eu escrever, se eu aplicar este operador, digamos assim, existe um x p de xe, o que isto quer dizer é que eu estou aqui a considerar uma fórmula bem formada, que em vez de ser a que eu tinha inicialmente, é uma que eu obtenho em que substituo todos os x por t, portanto, ptz. Ora, é no que vamos fazer, muitas vezes precisamos de falar de um modo geral, estou a falar de uma fórmula que eu nem sei bem o que é, portanto, e tenho que falar de uma forma genérica, tenho que falar da situação em que eu estou a mudar, na fórmula, estou a mudar uma variável x, todas as ocorrências de x, por t. Ora, e para falar nisso preciso de um símbolo. Este é o símbolo que nós vamos usar. Portanto, quando temos isto assim, dizemos que é uma variante, não é? Portanto, ou melhor, uma variante qualquer que seja o xa, é uma coisa desta forma. Eu estou a substituir o x por y. Portanto, aqui isto apenas é pegar na fórmula qualquer que seja o xa e agora substituo todos os x por y. Pronto. É só para percebermos que o significado é este e agora no que vamos escrever a seguir é isso que vamos ter. Ora, e o que nós vamos ver a seguir é, primeiro, tal e qual como no cálculo proposicional, nós aqui podemos ter fórmulas logicamente equivalentes. O que é que isto quer dizer? Escreve-se tal e qual como no cálculo proposicional. E o que é que isto quer dizer? Isto quer dizer que A e B, seja qual for a interpretação que eu considere, reparem que neste caso estou a pensar numa interpretação para as duas fórmulas. Ou seja, eu tenho que olhar para as duas fórmulas, ver quais são os predicados atómicos que aparecem nas duas, ver quais são as variáveis livres que aparecem nas duas e arranjar uma interpretação que envolva todos os predicados atómicos e todas as variáveis livres que surjam em ambas as fórmulas. E, portanto, eu quando escrevo equivalente, eu estou a dizer que elas são logicamente equivalentes se têm sempre o mesmo significado, independentemente das interpretações. Ora bem, e então, nesse contexto, nós agora temos aqui uma tabela muito longa de fórmulas que são logicamente equivalentes. O que nos interessa aqui, sobretudo, é perceber como é que estas coisas funcionam e perceber o significado do que está escrito aqui. Percebendo o significado do que está escrito aqui também nos ajuda a, aos poucos, compreendermos quando é que temos fórmulas bem formadas logicamente equivalentes e identificá-las com uma certa facilidade. Ora, o que é que diz aqui o primeiro caso? O primeiro caso diz-nos que qualquer que seja o x, A, é logicamente equivalente a A se x não for livre em A. Ora, vamos ver o significado disto. Por exemplo, se eu tiver aqui qualquer que seja o x, reparem, se eu tiver isto, ainda há bocadinho, no início escrevi esta fórmula bem formada. Se eu tiver isto, se eu tiver esta fórmula bem formada, isto é uma fórmula bem formada, porque se vocês se lembrarem da definição rigorosa de fórmula bem formada que nós vimos hoje, na definição indutiva de fórmula bem formada que vimos hoje, é evidente que isto pronto, tem menos parênteses, porque depois vimos que havia ali uma convenção em que tirávamos parênteses, porque senão eram muitos parênteses,
mas isto é incluída nas fórmulas bem formadas, só que tem uma coisa estranha, tenho qualquer que seja o x e depois tenho p de y. O que vai acontecer é que exatamente porque o x não aparece depois à frente, o significado disto é exatamente o mesmo que apenas p de y, ou seja, qualquer que seja o x, não, em termos de significado, não faz nada. Portanto, lá está, é uma situação simples do primeiro caso. O x é livre aqui, esta é a nossa fórmula A, mas quando ela não aparece é livre, não é? Portanto, se ela não aparece é livre. Esta é A, esta é A. Portanto, o x é livre em A, porque não está lá, portanto é livre, não há nada. E, portanto, estas duas fórmulas são logicamente equivalentes. Um outro exemplo, seria, por exemplo, qualquer que seja o x, e agora, existe um x, p de x, implica que... Imaginem que tenha isto. Ora bem, mas aqui não pode... Não, vou pôr aqui outra coisa. Não, este y já nos estraga a coisa. Se eu tiver esta fórmula, reparem, embora tenha o x ali dentro do parênteses, aquele x dentro do parênteses não é livre, não é? Este x, nem aqui não é livre. Ou seja, é limitada, não é? É a mesma coisa. Portanto, aqui o x não era livre porque nem sequer aparecia, não é? Aqui ele aparece, mas não é livre. Portanto, eu posso ter lá existe o qualquer que seja o x ou não ter, vai dar ao mesmo. Portanto, é nesta situação que eu posso tirar o quantificador. Aqui é a mesma coisa, não vale a pena estar a repetir porque é tal e qual, só que em vez de qualquer está lá o existe. E aqui também é uma coisa muito simples, porque aqui o 3, este 3, se eu tiver qualquer que seja, é aquela que nós já vimos, não é? Se eu tiver isto é a mesma coisa, isto é um exemplo, não é? Qualquer que seja o y, p de y, portanto, aqui no A, substituí a variável x por y. Mas atenção, o que é que eu já não poderia fazer? Por exemplo, se eu tiver qualquer que seja o x, existe um y. Imaginem que temos isto. Este agora é o meu A. Ora, reparem, o x é livre em A. X é livre em A. Eu não posso fazer, e por acaso não são logicamente equivalentes, aqui já não se aplica isto. Substituir o x por y, por exemplo. Não se aplica. Claro que há substituições que eu aqui até podia fazer e dava. Mas só que tenho que ter cuidado. Quando o x é livre, tenho que ter cuidado. E reparem, aqui vê-se perfeitamente que esta aqui seria logicamente equivalente a isto, porque aqui o y, aqui o y é limitado, portanto ter aquilo é isto. E obviamente que nós, pensando no nosso senso comum, na forma como nós analisamos as coisas, dizer que qualquer que seja o x existe um y tal que p de xy, não é a mesma coisa que dizer que existe um y tal que p de y. Reparem, por exemplo, no universo das pessoas, qualquer que seja a pessoa x, se eu pensar em todas as pessoas que existem ou que já existiram,
se eu disser qualquer que seja a pessoa X, existe uma pessoa Y, existe ou existiu, tal que X é filho de Y, filho ou filha, é óbvio, não é? Isto é óbvio, toda a gente, por exemplo, toda a gente tem ou teve uma mãe, não é? Portanto, qualquer que seja o X, existe um Y, tal que X é filho ou filha de Y. Isto é verdadeiro, para esta interpretação é verdadeiro. Mas dizer existe um Y que é filho de si próprio, isto é falso, ninguém é filho de si próprio. Não é? Portanto, cá está, estou a mostrar que realmente a primeira não é logicamente equivalente à segunda. Parece que eu apliquei a propriedade 3, mas não apliquei não, porque não tive cuidado de seguir aquilo que, aquilo que está aqui. Eu posso aplicar a propriedade 3, aqui é o Y, mas... portanto, eu posso aplicar que aqui até devia estar o X, não era? Ora bem, portanto, isto mostra que nem sempre, tanto esta 1, como a 2, como a 3, como a 4, como a 5, ou melhor, como a 4, aplicam-se com restrições. Esta aqui pode-se aplicar sempre e assim que a sei são muito fáceis, porque o que é que elas dizem? Qualquer que seja o x, p de x, é a mesma coisa que dizer qualquer que seja o y, p de y. Isto não temos qualquer dúvida que é assim, tanto para o quantificador universal como para o quantificador existencial. Ora bem, relativamente ao 7 e ao 8, que fazem parte de dois exercícios das aulas teórico-práticas, o que é que isto nos diz? Diz assim, eu posso fazer o 7 e o 8 também se x não for livre em A. Portanto, uma aplicação do 7, vou pôr aqui, se eu tiver assim, qualquer que seja o x, não ser livre em A, basta não aparecer em A, vou pôr P de Y, ou Q de X, portanto, aqui o meu A é este P de Y, o X não é livre em A porque nem sequer lá aparece, e portanto, eu posso tirar este P de Y, ou qualquer que seja o X, Q de X. Uma das coisas que nos ajuda a perceber o que é que podemos ou não podemos fazer é o facto de sabermos, como já vimos e vamos ver e vamos rever daqui a pouco, que o quantificador universal corresponde à conjunção. O quantificador existencial corresponde à disjunção, de maneira que, se nos lembrarmos de algumas das propriedades que estudamos no cálculo posicional da conjunção e da disjunção, ajuda-nos a intuir as propriedades que depois vêm para os operadores universal e existencial. Eu já vou dar um exemplo disso a seguir, mas quando falarmos nas leis de Morgan, mas é uma coisa que podemos ter sempre presente e que nos pode sempre ajudar a intuir. Porque, por exemplo, por exemplo, depois se quiserem pensar nisso com mais cuidado, aqui se pensarmos na propriedade distributiva da disjunção em relação à conjunção, de algum modo também nos ajuda a ver isto. Ora bem, então, o que é que temos aqui? Aqui temos propriedades que não têm posição nenhuma, portanto, esta aqui que nos diz assim, o que é que esta nos diz? Qualquer que seja o x, A e B, é logicamente equivalente a qualquer que seja o XA
e qualquer que seja o xb. Isto também é muito fácil de perceber, porque se eu tiver aqui qualquer que seja o x, p de x e q de x, o que é que eu estou a dizer à esquerda? Seja qual for a interpretação, estou a dizer que estou no universo, a da esquerda ser verdadeira. O que é que significa a da esquerda ser verdadeira? Que no meu universo, o P de x e Q de x é verdadeiro para todo x. Ou seja, isto quer dizer que para todo o x, o P de x é verdadeiro e para todo o x, o Q de x também é verdadeiro, visto que a conjunção só é verdadeira quando ambas são. Ok, portanto, no fundo o que eu estou a dizer é que este é verdadeiro e este é verdadeiro, ou seja, é exatamente a situação em que aquela conjunção é verdadeira, não é? Portanto, é fácil ver que elas são logicamente equivalentes e raciocinando de uma forma análoga para a disjunção, e nós sabemos que a disjunção é falsa se só se ambas forem falsas, portanto, podemos aqui transpor o mesmo raciocínio para o quantificador existencial, pensando agora em disjunção, vemos a propriedade 10. Ora, muito bem, quanto ao 11 e ao 12, vamos agora debruçar-nos um bocadinho sobre estas duas e aqui uma que se relaciona com elas. Ora, vamos lá ver. Ora bem, vamos agora, antes de mais nada, eu queria fazer aqui um apanhado desta tabela que está aqui. Esta tabela, não vou dizer para vocês memorizarem estas propriedades todas, mas devem compreender, é como se fossem 14 exercícios que têm aqui para fazer, que nós fizemos todos, mas, embora alguns deles estejam depois aqui feitos e estão nas notas, mas no fundo é só perceber como é que, o que é que significam as equivalências, ou ser equivalências lógicas, não é? E depois saber argumentar que quando a forma bem formada da esquerda, que a forma bem formada da esquerda é verdadeira, se só se de direita ou for. Mas há aqui propriedades que são especialmente importantes. Olha, estas duas são especialmente importantes. Eu vou aqui assinalar algumas que é bom, ao fim e ao cabo, vocês fazerem uma memorização delas. As que são todas, poderá fazer jeito para todas terem uma memorização, mas estas duas, seguramente, aquela ideia de que eu tenho o quantificador e o x, sobretudo se o x não aparecer no A, é como se não estivesse lá o quantificador, portanto, no fundo eu vinquei as coisas mais importantes. Também ter esta ideia que no fundo podemos, sobretudo quando o x não está em A, né, este não for livre, a gente pode pensar, se o x não estiver em A, depois há casos mais delicados que agora não vamos pensar, mas estas quatro eu vou pôr aqui, portanto, estas quatro, sobretudo esta ideia de que qualquer que seja o x, p de y é a mesma coisa que ter p de y, analogamente para o existe, não é? Esta ideia de que isto é o mesmo, digamos, são casos particulares daquelas propriedades, mas são aquelas que mais nos poderão aparecer e que é importante reter. Saber que isto é logicamente equivalente a ter isto, analogamente para aqui. Portanto, eu estou aqui a fazer uma lista de aquelas que devem ficar na vossa memória, daquele tipo de memórias que no primeiro segundo em que são necessárias vêm logo. Estão logo ali à mão. Portanto, estas... e depois há outras, a 7 que acabámos de ver, é fácil de ver, e 8, a 9 e a 10, digamos, se as compreendermos bem, também facilmente depois as podemos intuir e ver que se verificam. Portanto, depois, agora eu queria falar na 11 e na 12, queria falar muito especialmente nestas duas,
Portanto, estou aqui a falar naquelas que são mais, que aparecem mais vezes. Se eu tiver isto, nós sabemos, é fácil de ver que isto é exatamente a mesma coisa, ou seja, eu posso trocar a ordem destes quantificadores. Porque o que é que me diz a primária? Diz-me, seja lá, estou numa interpretação qualquer, o que é que me diz a primária? Quando é que a primária é verdadeira? É verdadeira se, para todos os x's, qualquer que seja o y, p de xy é verdadeira, ou seja, isto tem mesmo que dizer que é verdadeira quando para todos os x's e todos os y do universo, p de xy é verdadeira. E isto é exatamente o que diz, e isto é exatamente a situação em que a segunda é verdadeira. Portanto, saber isto é muito importante e, analogamente, saber que o qualquer que seja o y, qualquer que seja o x, p de xy, desculpem, eu queria agora pôr aqui o existe. Existe ter isto é logicamente equivalente a ter isto. Ora bem, isto é também, é importante que não nos esqueçamos disto. Portanto, estes dois quantificadores universais podem trocar entre si, não é? Portanto, a ordem aqui das variáveis não muda nada do significado. A mesma coisa para o existencial, mas atenção, porque se enganam muitas vezes e é preciso... Mas, atenção, que, deixa-me dar aqui de cor, qualquer que seja o x, existe um y, tal que p de xy, não é logicamente equivalente a isto. Portanto, é muito importante terem em atenção que isto já não é logicamente equivalente. Como é que nós mostramos que elas não são, como é que nos convencemos que realmente não são logicamente equivalentes? Como é que eu provo? Imaginem que o exercício e esta não equivalência destas duas formas bem formadas, assim como uma delas deduzimos uma delas é deduzível da outra, como também teremos a oportunidade de ver, mas não são logicamente equivalentes. Estas duas formas bem formadas, a forma como elas se relacionam e a forma como não são logicamente equivalentes, tem sido um assunto que aparece em várias provas de avaliação, porque obviamente há coisas que são básicas, isto é básico. Não perceber isto é não perceber uma série de coisas. Tem que perceber muito bem que estas duas formas bem formadas não são logicamente equivalentes. Como é que nós mostramos que não são? Eu deixo aqui para vocês pensarem nisto, é um bom exercício. É possível arranjar uma interpretação que torne a primeira verdadeira e a segunda falsa. Ora bem, se eu consigo fazer isto mostra-me que elas não são logicamente equivalentes, porque elas só são logicamente equivalentes se elas tiverem sempre o mesmo valor lógico para todas as interpretações possíveis. Depois pensam um bocadinho melhor, temos que avançar, mas pensam um bocadinho melhor, eu vou pôr aqui uma interpretação possível e depois vocês em casa refletem um bocadinho para se convencerem que ela funciona, está bem? Eu vou-vos deixar aqui uma interpretação que realmente, por exemplo, olhem, vamos supor, universo. Vamos pôr aqui, por exemplo, o R menos o 0.
Vamos pôr aqui P de XY. Significa que x vezes y é igual a 1. Ora, reparem que é verdade que qualquer que seja o número real, existe um número y, tal que x vezes y, não é? Sabemos que qualquer que seja o x pertencente a R menos 0, existe um y pertencente a R menos 0, tal que x vezes y é igual a 1. Já sabemos que para cada x, a escolha do nosso y, não é? Vai ser 1 sobre x. Não é? Portanto, isto é uma das propriedades dos números reais que nós conhecemos, que é todos os números não nulos têm inverso, que é a fração, não é? O 3. 1 sobre 3 vezes 3 é 1. Pronto. Mas eu não consigo arranjar um y que multiplicado por todos os x dê 1, não é? Mas não consigo arranjar um y que multiplicado por qualquer x pertencente a R menos 0, dê sempre 1, obviamente, que isto não existe. Pronto. Isto é um exemplo de esta interpretação, isto é que é a interpretação. Esta é a interpretação que nós arranjamos, um universo e uma interpretação para o predicado atómico, não é só o que precisamos, que não há mais nada. Não há variáveis livres, nem mais predicados, e vimos que para uma interpretação a primeira é verdadeira e para a mesma interpretação a segunda é falsa, portanto elas não são logicamente equivalentes. O que está aqui nestes slides, eu vou passar à frente, é em grande parte aquilo que eu já estive a mostrar para algumas, oralmente não escrevi tudo, e outros exemplos, portanto vou passar à frente agora. Falta-me só falar da 13 e da 14 desta que está aqui, desta lista. Desta lista faltam-me só as leis de Morgan. O que é que elas dizem? Que a negação do quantificador existencial é o quantificador universal e vice-versa. E para perceber isso, como eu já tinha anunciado, faz sentido perceber. Portanto, para perceber isso, faz sentido recordar que quando temos um universo, e vamos pensar num universo finito para nos ajudar a visualizar, o qualquer que seja o x, p de x, é como se fosse a conjunção destas proposições, p de A1 e p de A2 e p de AN. O quantificador existencial é como se fosse uma disjunção, não é? Porque nós sabemos que o quantificador universal é verdadeiro só se cada uma destas for verdadeira, e o quantificador existencial é verdadeiro se alguma destas for verdadeira. Portanto, nós, até para quando quisermos intuir propriedades sobre o quantificador universal e o existencial, basta lembrarmos que o quantificador universal é como se fosse uma conjunção, neste sentido que eu estou a dizer, não é? O universo pode ser infinito, claro, e como se fosse uma conjunção infinita nesse caso. Portanto, o quantificador universal é como se fosse uma conjunção e o existencial como se fosse uma disjunção, digamos assim, para nos ajudar a perceber. Aqui está isto aqui é 2. Ora bem, portanto, posto isso até nos ajuda a perceber as leis de Morgan. Agora, eu se pensar no que eu conheço das leis de Morgan para a conjunção e a disjunção, eu digo assim, a negação disto é o não P de A1, é o não isto tudo, usando as leis de Morgan é uma disjunção de negação, leis de Morgan, que vocês também já conheciam desde o secundário e desde os sistemas, portanto, já é uma coisa que também não aprenderam só aqui, já tinham uma ideia destas leis de Morgan e, portanto, aqui passamos então para o quantificador existencial. Claro que se vocês pensarem no significado dos quantificadores existencial e universal, mesmo sem fazerem esta passagem para a conjunção e disjunção, que é sempre interessante,
não é? Porque é mais uma forma de olharmos para as coisas, também percebem que eu dizer que não qualquer que seja o x p de x, é dizer que há ali algum p de x que falha, não é? Ou seja, há ali algum x para o qual o p de x é falso, portanto existe um x tal que não p de x. Portanto, por aí também lá chegamos. E depois, ao contrário, quando temos o quantificador existencial, a negação do quantificador existencial é portanto, trocamos, não é? O não existe, eu qualquer que seja o x não. Não é? Portanto, temos estas duas propriedades. Resumindo, como já apareceu ali, temos estas duas leis de De Morgan para os quantificadores. Ora bem, então, eu agora queria só falar aqui a seguir, hoje atrasámos um bocadinho, mas queria chegar aqui ao mesmo ponto em que está o outro turno, e vamos chegar, porque já dissemos praticamente. Ora bem, o que eu queria dizer sobre os argumentos corretos era que no cálculo de predicado vamos usar argumentos corretos, mas não há nada de novo em relação ao que dissemos no cálculo proposicional. Portanto, tal e qual como no cálculo proposicional, eu vou ter um argumento correto se e só se isto é uma tautologia. Portanto, no fundo, estamos aqui a repetir o que já dissemos em cálculo proposicional. Temos que adaptar à nossa situação. Sempre que A1, A2, AN são verdadeiros, também B é verdadeiro. Se só se, sempre que B é falso, pelo menos um dos A1, A2, AN é falso. Portanto, é isto que nós vamos usar, é só adaptar o que já temos, portanto, adaptar esta definição àquilo que é a interpretação das formas bem formadas do cálculo de predicados, mas, portanto, a definição é a mesma. Isto são exemplos de argumentos corretos que já nos apareceram, por exemplo, todos os homens são mortais, Sócrates é homem, logo Sócrates é mortal, não é? Podia ser este. Este podia corresponder ao de todos os homens são mortais. Sócrates é mais um deus. Como? Pronto, o Sócrates filósofo grego, não é? Isto é uma... Era esse. Pronto, hoje, então esse é homem. É o filósofo grego. Maria. Porque isto é muito conhecido, este argumento. Sócrates, todos os homens são mortais, Sócrates é homem. Portanto, é uma coisa que é famosa já desde lá da antiguidade grega. Pronto, isto é um argumento, seria uma interpretação possível, mas também podia ser, se virem um slide que está antes, está aqui outra interpretação, pode ser, vamos supor que a de X significa X é brasileiro, R de X fala português. Portanto, isto podia querer dizer todos os brasileiros falam português, T é brasileiro, em que T pode ser o João, o Tiago, pode ser o Tiago é brasileiro, logo Tiago fala português, não é? Portanto, há muitas formas, muitas situações em que nós temos isto. Ora bem, aquilo em que nós vamos entrar a seguir, aquilo que nós, deixem-me só aqui
abrir um slide, já não temos muito tempo, mas queria ainda dizer aqui alguma coisa. Aquilo que nós vamos aprender a seguir é um sistema formal para o cálculo de predicados, que é um sistema formal que envolve aquilo que já aprendemos no cálculo proposicional, mais novas coisas. E vamos só aqui, o que é que nós precisamos? Precisamos agora de demonstrações formais em que possamos, nomeadamente, provar um argumento do tipo que vimos há pouco. Aqui só as letras são iguais, são diferentes. Qualquer que seja o x, P de x implica Q de x, eu tenho P de y, logo Q de y. Como é que eu vou fazer uma demonstração formal disto? Nós vamos ver que vamos ter qualquer coisa deste tipo, mas, enfim, já não temos muito tempo. A questão agora que nós vamos ver é que vamos realmente ter que passar de uma forma bem formada deste tipo para uma deste tipo, e como é que vamos fazer isso, como é que vamos fazer as demonstrações formais aqui. Vocês vão fazer alguns exercícios já na teórico-prática, que depois vamos completar na próxima, alguns, né, aqueles que já vão mais adiantados, outros não. E depois vamos completar com algumas demonstrações novas também na próxima aula teórica, como continuação desta, mas ficamos aqui, que já são 10 horas e 59 minutos. Olhem, hoje é segunda-feira, então desejo-vos uma boa semana. Igualmente, Esther. Obrigada. Para alguns de vocês é até amanhã e para os outros é até 2 a 8 dias. Está bem? Para a semana. Pronto, até para a semana alguns e até amanhã outros. Tchau, senhora. Até Tchau, mais. setora. Tchau. Tchau, boa semana. Tchau. Semana. Tchau, boa semana.